esse time do Lanús é muito melhor do que o Porto Cabelo. Então a gente fica aqui, ó, morrendo de medo de uma nova goleada. Sacaneou, o Vasco é muito ruim. Eu falei, não é, cara. Tem um bom time. E aí ele, pô, tá de sacanagem. Deixa eu terminar. Fala, galera vascaína! Edmundo soltou o verbo sobre Fernando Diniz, o novo comandante do Vasco. Será que ele acredita no trabalho do técnico? E o elenco do Gigante da Colina é forte ou tá devendo? Vamos conferir o que o ídolo tem a dizer? Tá imperdível, hein? Bora pro vídeo! Com o torcedor do Vasco. Muito ruim. Eu falei, não é, cara. Acho que tem um bom time. E aí ele, pô, tá de sacanagem. Deixa eu terminar. Depois eu vou te dar a sua palavra. Eu falei, o Vasco tem um bom time. Aí ele, pô, não tem nada, você não viu? Eu falei, cara, falta comando, falta um técnico experiente, mas eu vou te dar um exemplo. Se esse mesmo Vasco, tá? Ele tem essa mesma formação, vai ter dificuldade e tudo, mas tem essa mesma formação, só que de um lado, no ataque, tem o Richarlison de um lado e o Gabriel Jesus do outro lado. O que você diria? Ah, não, aí sim. Falei, então o Vasco não é ruim. As contratações é que estão sendo ruins. O Vasco não cresce porque tem um bom zagueiro, tem dois bons laterais. A gente já falou muito sobre isso aqui. Eu vou te dar a palavra e vou terminar. Eu acho que na mão de um técnico experiente como o Diniz, esses jogadores eles podem potencializar mais o seu futebol. Sabe por que eu dei esse exemplo? Porque eu estou desde o ano passado dizendo que essa era a melhor maneira de fazer. E eu peguei ali, por alto, assim, os valores que eu ouvi, porque eu não tenho absoluta certeza de nada, os valores que eu ouvi que o Vasco investiu, só através de Pedrinhos, que estou esquecendo a 777, tá? Que comprava a prazo e vendia à vista. Aí o dinheiro das vendas ela botava no bolso e o que comprou a prazo deixou para o associativo pagar. Mas, enfim, só gasto pelo Pedrinho foi quase 100 milhões de reais. E eu acho que 100 milhões de reais você conseguiria fazer 2 contratações desse nível. Não precisa ser os jogadores, não precisa ser esses nomes que eu citei, mas você conseguiria contratar 2 jogadores desse nível. O que você acha, Ed? Eu, como sendo um desses jogadores, eu não iria. Eu não iria porque eu gosto de me sentir seguro nos lugares. Eu não posso chegar num lugar onde eu vejo que o lugar está em teste. Eu não tenho mais esse tempo. Se o jogador, se o profissional tem condições de escolha, se ele tem condições de escolha, ele não vai escolher onde está desorganizado, onde está bagunçado. Né? Eu, sinceramente, esperava mais, e já falei várias vezes, esperava muito mais desse novo, antigo Vasco, porque esse novo não ficou novo, o Vasco. Então, no futebol, eu estou falando muito de futebol porque é o que eu gosto. É o que eu gosto e acho que nós, torcedores do Vasco, gostaríamos muito que o nosso Vasco da Gama, que o nosso clube, que o nosso time não estivesse na posição que está no Campeonato Brasileiro. Isso é gravíssimo. Isso aí é desagradável para quem ama o Vasco da Gama, para quem ama de verdade, para quem nasceu amando o Vasco, né? E vai morrer amando o Vasco de qualquer jeito, em qualquer situação em que ele esteja. Eu acho o seguinte, cara, o Diniz, e acredito, torço muito para que ele olhe, mas olhe com bons olhos para a nossa base. Que ele olhe e valorize de verdade esses jogadores que acabaram de ganhar um campeonato. Esses jogadores que já chegaram ao profissional e depois voltaram, não sei porquê. De verdade, cara, eu colocaria no banco de reserva, sem prazo, para voltar à titularidade, alguns titulares hoje do Vasco que, infelizmente, não estão entregando e não vão entregar, porque o tempo de entrega, vou dar uma aula agora, o tempo de entrega do jogador de futebol é um tempo suficiente, pré-temporada, mas ele não fez, está um pouco fora de forma. Então, vamos dar um mês para ele. Em um mês, o profissional de futebol, ele entra em forma. Ah, não, ele não é bem assim. É assim, sim, principalmente se houver, dele, esse profissional, interesse. Não aconteceu isso no Vasco. Infelizmente, não aconteceu e não vai acontecer, porque o tempo dado, ele jamais será voltado. Então, já se deu um tempo. A gente precisa ter coragem. Para ter coragem, você tem que ter experiência, você tem que ter bagagem. O Fernando Diniz está tendo coragem, está tendo
Está tendo coragem? Não. Está tendo muita coragem de assumir um Vasco na situação que o Vasco se encontra. Porque se ele espera mais um pouquinho lá de fora, ele pode encontrar um clube numa situação melhor. Mas não. Ele está apostando no talento dele, na posição que ele se encontra no futebol brasileiro, e eu acredito que ele vai consertar. Porque, repito, nós temos bons jogadores. Nós não temos time, por isso que eu discordei de você. Nós não temos time. Bons jogadores nós temos. Agora, tem que aproveitar a base tem vontade, a base tem garra, tem entusiasmo. Com todo respeito, tem jogador? Tem. Tem time? Não tem. Então, se nós hoje temos um treinador capacitado, que ele faça um time com esses jogadores, mas, sobretudo, dá moral para a base, porque a base está numa posição melhor do que alguns bons titulares do passado, que no presente não estão resolvendo absolutamente nada. A notícia dá conta de que o Fernando Diniz vai repetir a escalação do jogo contra o Vitória. Ou seja, Sforza e Paulinho, Nuno e Felipe Coutinho, e lá na frente, Verratti e Ryan. Só falando aí do meio para frente, né? Puma Rodrigues na lateral direita, com o João Vitor e o Luiz Gustavo, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aconteceu aqui, está tendo um burburinho aqui, umas coisas desencontradas, dando conta de que o Léo Jardim pudesse não jogar, porque se ele jogar, ele bate a meta, que aí ele teria que renovar o contrato dele automaticamente. E eu acho que ele é um dos poucos que se salva nesse Vasco tumultuado, né? Embora tenha tomado aí os 4 gols da equipe do Porto Cabedelo, nenhum dos gols foi por culpa dele. Há uma fragilidade muito grande ali no sistema defensivo e que acaba expondo o goleiro. Eu acho que isso é boato. Até estava vendo os relacionados, então ele foi com a equipe para a Argentina e com isso deve jogar. Você concorda, Eric, que o Vasco deve, né? O Diniz deve repetir a mesma escalação? Ou você acha que tinha... Porque esse time do Lanús é muito melhor do que o Porto Cabedelo. Então a gente fica aqui, morrendo de medo de uma nova goleada. Você repetiria a escalação ou você já disse que barraria alguns 2 titulares, né? Sim, sem dúvida nenhuma, barraria. Eu daria mais essa oportunidade aí, porque no próximo jogo do Vasco e do Diniz vai ser em São Januário, contra um time mais forte ainda. Então eu diria que essa última oportunidade para que esses titulares deixassem de ser titulares ou que me provassem que pode, até porque ele chegou agora. Ele vai entrar com um time novo, não dá tempo. O time acabou de jogar, ele tem que dar continuidade. Eu acho que tem que dar continuidade, mesmo com a derrota, né? Uma derrota desagradável. Ele está dando continuidade para um time que jogou o último jogo. Mexer nisso significa... Não, mas eu só quero chegar a uma conclusão de que o Vasco perde em termos de marcação, né? Primeiro porque o Sforza e o Paulinho não têm esse poder de marcação como o do Hugo Moura e Cocão, né? O Felipe Coutinho e o Nuno ajudam um pouco na recomposição. E o Lanús, teoricamente, é mais forte do que o Porto Cabedelo. Então, eu só quis fazer uma reflexão nesse sentido. É claro que tem o outro lado da moeda, esses atletas também são mais qualificados tecnicamente e vêm de encontro daquilo que o Fernando Diniz gosta, né? Que é jogador que sabe trabalhar bola, tem um bom toque de bola. Ele deu apenas um treino na manhã de hoje, antes do Vasco embarcar para Buenos Aires. Não sei, ele não deu entrevista, não sei se ele gostou, se ele ficou satisfeito, se ele acredita que já na partida de amanhã o trabalho dele vai surtir resultado. Vale a pena ressaltar que o Vasco é segundo colocado, a 3 pontos
É isso aí, galera! O Edmundo falou tudo sobre o Fernando Diniz e o nosso elenco atual. Agora é com a gente. O que vocês acharam? O Diniz é a peça que faltava pro gigante da colina ou ainda temos muito o que ajustar? Comentem aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Vasco. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!